E a pessoa mais extraordinária que tem, perfeita, magnífica, mais maravilhosa, você tem dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. E é maravilhoso, irmãos, você acordar pela manhã direcionado pelo Espírito Santo. E eu quero falar para os irmãos, esse momento que nós tivemos agora, de eu dedicar esse tempo de oração, foi uma direção do Espírito. Eu não programei isso no jejum, mas eu acordei pela manhã, orando, estudando, o Senhor me direcionou. Ontem à tarde, estava ali, o evento começou às 4 horas da tarde, estava orando, 3 horas da tarde, sentado, meditando, lendo as Escrituras Sagradas. O Senhor me direcionou o que era para nós orarmos, ou seja, é o Espírito Santo. Tudo na nossa vida nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Então essa mensagem do Paracletos, você precisa ter essa compreensão, porque às vezes quando nós vamos meditar, falar do Espírito Santo, nós estamos buscando conhecer os dons espirituais, que é o poder. Glória a Deus pelo poder. E nós precisamos do poder de Deus. O reino de Deus cresce e manifesta por demonstração do poder de Deus. Amém, meus irmãos? Precisamos do poder. Mas você tem que entender, porque às vezes as pessoas falam de mover de Deus, do sobrenatural de Deus, e elas conhecem muito pouco a respeito disso. Uma vida sobrenatural de Deus é uma vida que você ouve o Espírito Santo. Gálatas 5:25 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Então o homem e a mulher que é espiritual, que ele vive guiado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, em todas as áreas, é alguém que está vivendo o sobrenatural. Não é uma questão de sentimento. Já viu aquela pessoa que ela acorda, eu acho que hoje não estou legal, não vou no culto. Carne, uma militância. Se você orar pelo Espírito Santo, você acha onde ele vai querer que você esteja? Na cama, deitado, né? Alimentando a preguiça da carne, ou você num culto, sendo cheio e fervoroso do poder do céu? Então considere isso. Nós temos 3 inimigos, irmãos, que eles sempre existirão: a carne, o diabo e o sistema caído desse mundo, que produz morte, mundanismo. O que define a palavra mundo? O mundo é tudo aquilo que diminui a sua afeição por Deus, a sua paixão pelo Senhor. Então, agora, quanto mais você se consagra, você se separa, mais Deus faz. Essa semana um irmão me mandou, eu gosto muito quando os irmãos conversam comigo, mandam áudio, aí ele fala: pastor, você tem mais experiência. Olha, eu tive uma experiência, eu estou mais consagrado, eu não estou isso. O que está acontecendo? Eu falei: o seguinte, imagina, é luz. Então nós estamos em obra, diga amém, meus irmãos. A obra sempre acontece. Ali está apagada a luz. Você chega ali, você não imagina. Mas se colocar uma luz clara ali, você vai ver poeira ali. Poeira. Então, quando você tem pouca luz do Espírito, você não enxerga completamente. Mas quando a luz brilha sobre a sua vida completamente, você vê. Aí o que o Senhor quer? Tirar você da poeira do mundo, das misturas. Santidade não é lei, não, é relacionar com a pessoa santa. Já viu, irmãos, quando você anda com aquele ditado: me diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você anda com o Espírito Santo, você é um homem transformado pelo Espírito Santo. Completamente. Forma de agir, pensar, falar. E você é maduro nos seus sonhos. Sabe, os sonhos do reino de Deus, relacionados aos nossos sonhos pessoais, é como um brinquedo. Quando você não é maduro em Deus, os seus sonhos pessoais são brinquedos. Quando você amadurece, você entende: não, os meus sonhos têm que estar relacionados ao propósito de Deus. Porque todo sonho de Deus, presta atenção, todo sonho de Deus para a sua vida está ligado à eternidade. Ele vai trazer 100% de satisfação no seu coração. Tem aquela pessoa que o sonho dela é formar. Ele forma, é uma alegria que ele diz, glória a Deus. Mas passa pouco tempo, passa aquele prazer. O sonho daquela pessoa é comprar aquele carro dos sonhos, a cor dos sonhos. E ele compra, naquele mês é uma alegria. Passa 3 meses, passou o prazer. Porque são coisas terrenas que passam, vão ficar aqui. Mas tudo aquilo que toca a eternidade é algo
permanente em você. Presta atenção, irmãos. Nós que experimentamos os poderes vindouros do reino, você sabe o que eu estou falando. Não é lógico, não tem lógica você trocar os sonhos de Deus que é maduro pelos sonhos terrenos, que são brinquedos. Né? Se você chegar para uma criança, presta atenção, se você chegar para uma criança de 4 anos de idade, acabou a Copa do Mundo agora, você chega para ela com um álbum de figurinha, o álbum da Copa completo. Aí você fala, o que você quer? 20 mil reais ou você quer o álbum de figurinha completo da Copa? O que ela vai escolher, irmãos? O álbum da Copa. Apesar que tem figurinha cara, viu, irmãos? Tem figurinha cara. Mas, é isso que eu quero falar para os irmãos. O Senhor está nos despertando nesse tempo. E o tema da minha mensagem nessa manhã é sonhos despertados. Quem quer sonhos despertados aqui? Sonhos são as promessas. E o que eu tenho orado nesse jejum, e é muito necessário para você nesse semestre, é que as promessas de Deus não se apaguem ao seu coração. O diabo, irmãos, ele lança dardos como flechas para entrar no seu coração, produzir morte, tristeza. Quando você deixa de sonhar, entra tristeza. Você deixa de viver. Pois nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Quando pessoas estão enfrentando ali adversidade em alguns países, né, meus irmãos, de opressão, em campos de guerra, em campos de batalha, qual que é a esperança daquela pessoa naquele momento? Sair daquele contexto, experimentar a liberdade, experimentar a vida. Eu não vi se os irmãos viram essa semana, em Marrocos, há uma crise humanitária, crise civil. Mais de 60 mil jovens fugiram do seu país, nadaram ali pelo menos 5 quilômetros a nado, homens, mulheres, para entrar na Europa, para ter o sonho de ter uma qualidade de vida. Da pessoa lutando para um sonho. Não quero questionar ideologia e religião, mas são jovens em vigor. E quando eles chegavam, não sei se você viram os vídeos, eles chegavam invadindo a Espanha, irmãos, parecia que tinham ganhado uma Copa do Mundo, alegre, e correndo todo o risco, porque não queriam viver debaixo de uma opressão. Houve um tempo, também está lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21, abre para mim, Lamentações 3, 21, que o povo de Deus estava vivendo escravo, período de 70 anos, nas mãos de rei Nabucodonosor. E aí o Senhor tinha promessa, que aquele período ia ser só 70 anos. Eles iam voltar para Israel. Mas Jeremias, naquele momento de dificuldade, em campo de batalha, um profeta muito usado por Deus, para ele não perder a esperança, olha o que ele fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso é a âncora da nossa alma. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Precisamos reacender no nosso coração as promessas do Senhor. Deus tem promessas para o seu casamento. Deus tem promessas para os seus negócios. Deus tem promessas para o seu ministério, para o seu chamado. Sabe, para todas as áreas da nossa vida. E voltando para a nova aliança, e aqui eu quero ler com os irmãos um texto de Hebreus, onde está a base da pregação nessa manhã. Hebreus capítulo 6, versículo 9. Só a leitura desse texto, irmão, é uma leitura que te edifica muito. Hebreus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 9 ao 20. Olha o que diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Diga amém, meus irmãos. E do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda serves. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes,
mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Diga glória a Deus. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, diga amém, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente como sumo sacerdote, segundo ordem de Melquisedeque. Diga amém, meus irmãos. Então, nós temos, irmãos, aqui algo tão poderoso, e o que eu quero compartilhar com os irmãos é sobre sonhos. Sonhos. Parece algo paradoxo nos dias que nós vivemos, mas eu quero falar, Deus quer que você sonhe. Você seja um sonhador. Quando você vê na Bíblia as pessoas que sonharam, conquistaram, irmãos. Lembra de José, ele tinha sonhos. E os sonhos do Senhor se cumpriram na sua vida. Então, sonhos realmente são importantes. E a palavra aqui, o autor de Hebreus fala, existem sonhos que são maiores na salvação. A salvação é a obra eterna que foi executada na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, você tem que entender, ele não somente morreu para livrar você do inferno, mas ele morreu para livrar você do inferno, para salvar você e fazer de você filho, e herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Nós temos que entender, irmãos, quais são essas heranças. E aí o Senhor aqui em Hebreus, ele fala, vocês que são filhos, eu não esqueço do seu trabalho, da sua dedicação, do seu foco. Mantenha assim, permaneça assim. Então, o Senhor sempre ele fala na palavra dele, nós precisamos permanecer. Não retroceda. Não volte. Talvez tenha anos que você não tenha visto tanto fruto, mas permaneça fiel. Permaneça no Senhor. Permanecer fiel, em outras palavras que você está falando, Senhor, eu confio na sua promessa. E a sua promessa vai cumprir, porque o Senhor tem coisas grandes e superiores para a minha vida, porque grande é a salvação. A palavra salvação no original, souzo, incluído nela, fala de aspectos de qualidade de vida. Por isso que Jesus ele disse, eu vim para que o homem tenha vida e vida em abundância. Diga amém por isso, irmãos. Então o autor de Hebreus está falando que há coisas maiores, melhores e mais excelentes da parte da salvação. E aí ele exemplifica Abraão. O Senhor chegou para Abraão e falou, eu vou te abençoar. E porque eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar. E qual era a promessa de Deus para Abraão? Do seu descendente procederá, nascerá uma grande nação. Eu engrandecerei o seu nome, você vai ser uma bênção. Diga glória a Deus por isso. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, uma bênção grandiosa. E aí o autor fala, olha, não tem ninguém superior para Deus jurar. Ele jurou para si mesmo. Então, uma vez que você tem a promessa de Deus, aquele que prometeu, ele é fiel, ele não mente. Qual é o maior sinal que você é fiel a uma aliança? Deus fez uma aliança conosco. A ceia é celebrar a nova e eterna aliança. Ela é eterna,
por meio de Cristo, você foi inserido na nova e eterna aliança. O nosso papel nessa aliança é o quê? Confiar. E aquele que confia, ele entra no descanso. Paz. 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 Não depende da minha performance. Não depende do meu agir. Depende de Cristo. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, é tão maravilhoso. Deus Pai, Ele nos escolheu. Ele está escrevendo uma história maravilhosa para todos nós. Ele não errou na sua história. Você é a pessoa certa, para a época certa, no lugar certo, no contexto certo, para o propósito que Ele colocou você. E dentro desse propósito divino, quem executou tudo, está feito, está consumado, é Cristo. Então tudo que Deus Pai tinha que fazer, Ele fez. Então no mundo do Espírito, como Paulo fala em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, agora essas bênçãos que são nossas, que estão nas regiões celestiais, elas precisam se materializar na nossa vida. Diga amém, meus irmãos. Você não luta para ter, você recebe, você apropria por meio da fé. Por meio da fé. Mas nós sabemos que no mundo do Espírito, no segundo céu, existe uma batalha espiritual. Por isso nós oramos, por isso nós jejuamos. Para que às vezes existe alguém que está retendo, detendo a sua bênção. Ele é obrigado a soltar e liberar em nome de Jesus. Porque o diabo, ele é ladrão, sorteador. Ele é um inimigo. Existe um inimigo. Quando você está em ventos contrários, geralmente são ações. E você precisa o quê? Se levantar. Mas como? Em conformidade à palavra. Porque os ventos contrários vêm para quê? Para atingir o seu coração. Para o quê? Deixar você esquecer a promessa. Você já viu que tem pessoas que esquecem a promessa? Às vezes, durante a correria desse ano, você esquece. 2026 é um ano da multiplicação. Você nem lembra. Lembra no domingo quando eu falo aqui. Ah, é verdade, hein, pastor? Mas se você tem abraçado, você vai andar sobre essa palavra. Em nome de Deus. É um ano da multiplicação. E Deus vai fazer na nossa vida. E aqui, irmãos, para que você não perca a esperança e os sonhos sejam despertados, existe a âncora. Por isso que o autor de Hebreus falou, existe a âncora para a nossa alma. E a âncora, fala, é a esperança proposta. Mas o que é uma âncora? E para que serve uma âncora? A âncora, irmãos, é algo muitíssimo pequeno, comparado ao tamanho de um navio. Qual que é a funcionalidade de uma âncora? Ela impede que o navio fique à deriva ao mar. Ela impede que quando existem as tempestades que assolam os navios, esse navio ele não venha afundar, não venha virar, não venha estar sem sentido. O litoral do nosso país, na região sudeste, enfrentou muitos vendavais esses dias. Mais de 100 por hora ventos. Você via que embarcações ali, irmãos, não só destruíram, foram ao chão, porque havia uma âncora. Então, nos tempos de tempestades, tempos tempestuosos, tempos de vendavais contrários, existe uma âncora. E essa âncora é a que nos permanece firmes para você poder avançar e conquistar. A âncora, ela tem 20 toneladas. 20 toneladas. Uma âncora de 20 toneladas, ela segura um navio de 100 mil toneladas. 20 toneladas é muita coisa, mas 100 mil toneladas é muita coisa. Então, agora, o que é ficar à deriva? É quando o navio, conduzido pelos ventos, percorre marítimas fortes, sem rumo. Irmãos, você vê tantos noticiários, né? Pessoas que às vezes têm uma separação, perde financeiramente, e a pessoa não fica sem rumo. Qual que é a solução que elas se encontram? Gerar a própria. Isso é uma pessoa que perdeu a esperança. Não tinha âncora. Não tinha mais esperança. Quando pessoas elas se trancam no quarto, não tem alegria para sair, para trabalhar,
não tem alegria na convivência, na família, para buscar a Deus solução, é porque o diabo ele já entrou, já roubou. Os ventos estão ali, tempestuosos na vida daquela pessoa. Talvez você chegou nessa manhã aqui. Eu quero falar para você, o Senhor vai despertar os sonhos dele no seu coração. Creia no poder de Deus. Creia na bondade de Deus. Nós somos filhos. Então, primeira coisa você tem que entender, a esperança proposta. O escritor de Hebreus diz que a esperança proposta é a âncora da alma. E qual é a esperança? A esperança é no cumprimento da promessa que o Senhor fez. E Ele jurou. Deus fez a promessa. E Ele jurou. Mostrei que o Senhor é fiel. Irmãos, presta atenção, olha para cá. Você não duvida da verdade. Qual que é o problema? Às vezes nós duvidamos que Ele vai fazer na nossa vida. De acordo com a sua necessidade. Você confia que Deus vai fazer? Você confia que Ele pode fazer? Você confia que você tem as promessas de Deus? Então, Jesus, ele disse lá em João 14, versículo 1. Coloca para mim esse versículo. Ele é muito maravilhoso. Olha o que Jesus fala aqui. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Então, o que Jesus está falando? Não deixe o seu coração perturbado. As ondas assolando. Tenha fé em Deus. Fé em Deus é fé na obra. Fé na promessa. E fé em Jesus. A fé não é em você. Amém, meus irmãos? Você precisa orar. Senhor, me dá uma fé robustuda. Uma fé apropriada. Para que eu possa ver os milagres do Senhor. É Ele que produz os milagres. Não somos nós. Não somos nós. Nós só agradecemos. Nós cremos que o Senhor é fiel para fazer. Ele é fiel. E qual é a promessa que o Senhor fez? Qual é a promessa que Deus prometeu? Certamente abençoarei e multiplicarei. Vamos fazer glória a Deus por isso. Isso não é poderoso? A promessa que o Senhor fez para Abraão. Lembra? Abraão quis ajudar Deus. Deus prometeu, Deus está demorando. Vamos trabalhar ali nessa promessa, vamos fazer a nossa parte. Foi a ideia da esposa dele, Sara. E qual que era o sonho dos dois? Ter um filho. A Sara era estéril, mais de 90 anos. Abraão tinha mais de 100 anos. Falou, eu tenho a minha serva, Agar. Já que Deus fala que vai te abençoar, é só ter um filho, é simples. Deita com Agar, a minha serva, e você vai ter um filho. Nasceu o filho, Ismael. Mas Ismael, na Bíblia, aponta para quê? Fruto da carne. Fruto do esforço próprio. Que coisa interessante. Aí o Senhor fala, não é esse, não é assim. Porque isso fala de esforço próprio. Irmãos, Abraão não tinha que fazer nada. Nem sugerir nada. Ele apenas tinha o quê? Aquele que prometeu é fiel. Vai cumprir. Se não cumpriu ainda, eu tenho paz. Ele não falha. Ele é fiel. Vai cumprir, diga glória a Deus. Vai cumprir. Nós não temos que fazer Ismaéis. Presta atenção, o Senhor não tem problema com Ismael. É o que ele representa. Ismael não representa milagre. É o homem pelo braço. E aí, o milagre acontece. Nasce Isaac. Aí o Senhor fala, manda chamar o teu filho, seu único filho. Presta atenção. Abraão não tinha só um filho, ele tinha 2 filhos. Tinha Ismael e tinha Isaac. Mas só fala, seu único filho. O que o Senhor está fazendo? Tudo aquilo, irmãos, tudo aquilo que é fruto do esforço próprio, o Senhor não reconhece. É palha, madeiro e feno, obra natural. O que o Senhor reconhece é a obra do Espírito. Aquilo que é ouro, prata preciosas e aquilo que é do Espírito Santo. Diga glória a Deus por isso. Então nós temos que deixar o Espírito agir. Agir. Não adianta você sair atropelado. Eu vou fazer, pastor. Não, não faça nada. Ore primeiro. Peça direção primeiro. Eu lembro um testemunho muito poderoso do pastor Manoel Pedrosa, quando ele trabalhava numa empresa em Goiânia, na década de 90, e ele como vendedor de máquinas de Xerox. E aí, os vendedores tinham que sair para vender. E aí ele orando, o Espírito Santo, você não vai sair para vender, você vai ficar aqui na loja, você vai fazer um catálogo de clientes em potencial. E ele ficou uma semana sem sair.
E todo mundo saindo, vendendo, tentando vender. E não foi. Aí o patrão dele chegou para ele e falou: Naô, o que é isso? Está preguiçoso. Está todo mundo aí correndo, lutando, suando a camisa da empresa, você está aqui parado. Não, ele não estava parado, ele estava guiado pelo Espírito. E aí o Espírito Santo falou: agora é hora de você sair. No único dia, ele fez uma venda de 3 meses. Diga glória a Deus, irmão. Um único dia. Aí, diante daquela maravilha, a pessoa responsável fez a reunião e chegou para todos os profissionais e falou: agora vocês vão fazer igual o Naô. Não vai sair vender, não. Vai ficar reunindo, fazendo catálogo potencial. Funciona assim, irmão? Não. Não é método. É Cristo te direcionar. Naquele momento, aquela metodologia funcionou. Mas não quer dizer que o outro momento funciona. Há momento para todas as coisas. Deixa o Espírito Santo te surpreender. Obedeça a voz do Espírito Santo. Deixa ele conduzir você. Porque o Senhor tem promessas para nós. Diga amém, meus irmãos. Há promessas. Nós somos filhos de Abraão. Quantos são filhos de Abraão aqui? Você é abençoado como crente Abraão. Irmãos, eu gosto da palavra de Deus porque eles são exemplos. Estuda a história de Abraão. Ele era um homem muito abençoado. Você fala, da forma que ele é, você é abençoado. Você é abençoado. Então você tem promessas de curas para suas vidas, nossas vidas. Nós temos promessas de cura. Nós temos promessas de um casamento abençoado. Nós temos promessas de filhos abençoados. Se os seus filhos já honram, você já louva a Deus pelos seus filhos. Eu quero falar, é só o começo que Deus vai fazer. Muito mais, eles vão longe. Deus tem negócios abençoados para você. Então as promessas do Senhor é para todas as coisas. Se multiplicam e sejam abençoados na sua vida. Diga amém, meus irmãos. Então, isso é a âncora. É a promessa. Deus falou para Abraão: eu te abençoo, eu te multiplico. Lembra de Gênesis 1:28? Quando Deus fez o homem, o que o Senhor falou? Sede fecundo, multiplicar. Deus ama multiplicação. Deus ama multiplicação. Deus ama multiplicar tudo na sua vida, em quantidade e qualidade. E o Senhor vai multiplicar nesse semestre, em nome do Senhor Jesus. Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Diga glória a Deus por isso. Então, a esperança nunca pode morrer na sua vida, meu irmão. Lembra de Provérbios 4:23. Irmãos, nós temos que ter maturidade. Ninguém tem direito de chegar para o outro lado. Se ele é salvo, não é salvo, se ele é vencedor, não. Ver para cada um sabe isso. Então você sabe como está. Se o seu coração está com esperança, se a chama está queimando, se não está. Se o pavio está aceso e tem azeite transbordando, ou se está apagado ou está frio. Porque olha que diz Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede o que, irmãos? Fontes da vida. Quando a gente fala do coração, não é o órgão humano, é o espírito. É no seu espírito. É onde procede a fé, onde procede a alegria, procede a esperança. Então, nós precisamos acender essa chama. A esperança são os nossos sonhos. Talvez o diabo roubou você sonhos, trazendo pensamentos negativos. Então nós precisamos manter firme. Hebreus fala, nós temos que manter firme a confissão da esperança. Confessar o que você acha, que você pensa, que você sente, que os noticiários falam, do governo. Não! Quem governa a sua vida não é homem. É o reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de você. E é uma manifestação desse reino dentro de você. O Todo-Poderoso está dentro de você. Ouça essa expressão. O Eterno está dentro de você. É Ele que governa a nossa vida. Então, irmãos, nós temos que realmente sonhar. A âncora são as promessas de Deus para as nossas vidas. Então não permita o medo. Uma das consequências mais nefastas do medo é que ele encobre as promessas. Olha o exemplo, nós pregamos na sexta. Jesus deu uma palavra para os discípulos. Saia desse mar, entra no barco, vai para o outro lado da Galileia. Navegaram 5 quilômetros, no meio do mar, no meio do processo, tempestade.
ventos contrários. O que eles tiveram? Medo. O medo é angustiante. O medo produz insensatez. O medo tira sua lógica. O medo faz você esquecer das promessas de Deus. O medo tira sua coragem. O medo produz desencorajamento. O medo, ele é paralisador. Por isso você precisa de uma palavra de encorajamento. Para levantar você. Não a palavra do homem, não a palavra de efeito, mas as promessas do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Porque, irmãos, a coisa mais grave do medo, ele encobre as promessas. O medo encobre a promessa. Já viu, tem pessoas que assim, ele olha, na minha família teve, eu vou morrer, pastor, de enfermidade. Então eu não vou nem chegar a casar, nem vou isso, não vou conquistar. Pastor, a história da minha família, ninguém nunca prosperou. Tudo, sabe? O diabo fica o tempo todo colocando impossibilidades. O diabo vai fazendo um mapeamento espiritual. Ele tem uma promessa, ele vai fazendo um mapeamento espiritual. Que as impossibilidades. Aí o foco dele está nos obstáculos, das impossibilidades. Tudo aquilo que você foca, você está atribuindo valor e peso. Isso cresce na sua vida. Em algum momento isso multiplica. Nós precisamos colocar o foco na promessa de Deus. Ele é fiel. E a promessa dele vai cumprir. Se o Senhor diz que nós vamos viver um ano de multiplicação, nós vamos viver em nome do Senhor Jesus. Cesse a dúvida. Ignore as vozes que tentam tirar você da promessa. Lembra de Davi? Davi, quando chegou no arraial da guerra, e Golias estava lá afrontando, a maior guerra dele não foi contra Golias, irmão. A guerra dele foi contra as vozes que queriam tirar os olhos dele da promessa. E qual que era a promessa para quem fosse vencer Golias? Lembra? A família ia ser isento o resto da vida de impostos. Imagina você no Brasil não ter que pagar nenhum imposto. Aleluia, hein, pastor? Era Davi. E aí casar com a filha do rei. Pensa quem que era a filha do rei, irmão. Melhores roupas, melhores perfumes, melhores harmonia facial, tudo perfeito, né? Então, e aí ele focado na promessa. 3 vezes, o vencedor, ele quer saber a promessa. 3 vezes ele perguntava, qual é a promessa? Qual é a promessa? Eu estou interessado na promessa. Qual é a promessa? Aí as pessoas chegavam para ele e falaram, você é presunçoso, você é pequeno, você cuida de ovelha, vai lá cuidar daquelas ovelhas. Você nem tem estrutura de guerreiro, essa armadura nem serve para você. O que Davi fez? Ele discutiu com alguma pessoa? Não, simplesmente ignorou. Presta atenção. Ali era algo natural, agora é espiritual. Ignore as vozes que tentam distrair você da promessa. O vencedor é aquele que está interessado na promessa. Qual é a bênção que o Senhor tem para mim? Qual é a bênção que o Senhor tem para minha casa hoje? Qual é a bênção que o Senhor tem para minha família hoje? Qual é a porta que o Senhor vai abrir para mim? Qual é a oportunidade que está sendo dada para mim? O vencedor, ele anseia. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, é isso que agrada. Deus escolheu Davi porque ele era o melhor de todos? Não, pelo contrário, coração. Coração que ansiava. Quantos anseiam a promessa do Senhor? Sabe, isso é tão poderoso, irmãos. Então, o quarto, e aqui eu quero ter um tempo para nós orarmos. Sonhar é ter esperança. É uma questão de sobrevivência. Precisamos sonhar, ter esperança com as promessas do Senhor. Isso é necessário para todos os filhos de Deus que vivem por fé. Sabe? O combustível da fé é esperança e sonho. Você sabe, né, irmão? Gasolina contaminada, né, misturada, carro nem anda. Então, para você estar andando, avançando na sua jornada, é a sua esperança, através da fé. E o que alimenta a fé? Sonhos. Então, na nova aliança, se vive por fé. Se vive por fé. Na nova aliança, se vive por fé para aquilo que você crê que o Senhor é fiel. Diga amém por isso. Lá em Hebreus 11, 1, vamos abrir esse texto. Vou projetar para mim o 11, 1 e o 6. Olha o que diz. Ora, a fé é a certeza. Algumas traduções fala, é o firme fundamento.
A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É a prova, algumas traduções falam, é a prova. É através da fé que você vai provar. Provar. O Senhor fala, vede, experimente que eu sou bom. É através da fé que você experimenta o quê? A bondade de Deus. Diga glória a Deus por isso. Sabe, as pessoas às vezes chegam e falam, ah pastor, antigamente era mais fácil, né? Quando Jesus estava na terra, era chegar a ele e tocar nele, e as coisas aconteceram. Não, não. Lembra da mulher hemorrágica? Naquela reunião, multidões estavam ali. Todos estavam tocando em Jesus. Mas nem todos experimentaram. Somente ela. Porque ela disse, se eu apenas tocar nele, vai acontecer o milagre. Ela creu, ela falou em termos de fé. E ela tocou, instantaneamente, foi curada. Foi curada. Então, irmãos, as coisas de Deus são por fé. Você precisa crer na promessa e ter fé. Não é questão de ver, não é questão de tocar. Então, quando você ora, fala, hoje eu vou para o culto, hoje o Senhor vai falar comigo, hoje eu vou experimentar o meu milagre. A sua fé, você recebe do Senhor. Porque você em nenhum momento está avaliando a palavra de Deus, você não está questionando a promessa de Deus, você está abraçando a promessa de Deus. Mas quando você ouve a palavra, você vem questionando, será? Esquece, irmão, nada acontece. Pastor, eu sou pragmático, uma pessoa realista. Não, isso não é fé. Fé é aquele que crê no poder de Deus. A fé é a convicção de coisas que ainda não existem. Mas eu quero falar para você, irão acontecer. Ainda talvez não aconteceu. Talvez está acontecendo. Mas irão acontecer. Irão acontecer. Fala para o seu irmão só. Irão acontecer, meu irmão, na sua vida. Sem fé ninguém vai conquistar. Você tem que ter a âncora para não ser conduzido pelos vendavais, não perder o rumo, não perder a direção. Que a esperança proposta é no cumprimento da promessa. Mas é a fé. É a fé. Sem fé ninguém conquistará nada. Sem fé não terá vitória. Sem fé ninguém será um vencedor. Veja Davi, irmão. Todo mundo falando que ele não conseguiria. Ninguém acreditava em Davi. Ninguém. Pensa, ninguém acredita em você. Ninguém acredita. É verdade. Mas quando ele está diante do inimigo, o inimigo vai à afronta e fala, hoje mesmo, o Senhor vai me dar a sua cabeça, eu vou jogar as bestas feras. Vou cortar a sua cabeça. Quem matou ele cortando a cabeça? Não, ele foi com pedrada. Mas ele foi o quê? Declarando. Começa a declarar coisas boas na sua vida, meu irmão. Você está lá, talvez você está aqui, nossa, mas lá na loja eu estou no último para vender. E às vezes eu recebo críticas lá. Começa a verbalizar aquilo que você quer ver acontecer. Eu vou alcançar a meta nessa semana. Eu vou bater a minha meta. O Senhor vai na frente. Diga glória a Deus por isso. O Senhor vai na frente. Que Deus, Ele é fiel. O Senhor é fiel para fazer a nossa vida e transbordar os sonhos dele. Diga amém por isso. Eu quero convidar você a ficar em pé, querido irmão, nessa manhã. Pastor, mas como eu posso sonhar? Você tem que sonhar quando você começa a enxergar a grande pérola que nós temos. Olha para cá. Falo para você. Deus nos agracia com pérolas maravilhosas. Família, filhos. Quem avó os netos, né, diz que neto é melhor que filho, aleluia. Eu vou tê-los em nome de Jesus. Se o Senhor voltar até lá. Mas, quero falar para você, existe, olha para cá, irmão. Existe uma pérola mais valiosa da sua família. Existe uma grande pérola mais valiosa do que seus filhos, netos, seu cônjuge.
É a sua maior riqueza. Imagina aquela pessoa que ganhou um diamante, lá no cofre dele está guardado. Ele fala, você tem um rubi, uma pérola maravilhosa. Qual é a grande pérola? É a experiência, a revelação de saber que Jesus está com você. Se o Senhor é por mim, quem será? Quem tentará contra mim? Aquele que não poupou, não negou aquilo que era mais precioso, seu filho, será que qualquer outra coisa ele não nos dará? Isso de mais valor ele nos deu, que é Jesus. Irmãos, eu não estou falando que é algo errado, ao contrário. Existem pessoas que pagam caro curso de casamento, dinheiro. Pessoas pagam caro para ir curso de empreendimento, pagam 100 mil reais, 200 mil reais. Pagam 500 mil reais para sentar numa mesa, para almoçar e jantar com uma pessoa. O dinheiro é das pessoas, pagam o que quiserem. Eu não questiono o trabalho das pessoas. Se alguém está pagando, porque tem valor. Mas eu quero falar para você. A grande sabedoria de todo o cosmos está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Mas sabe quando eu falo que é o Espírito Santo, ainda você duvida e você ainda pensa em procurar e pagar coisas caras? Porque você não conhece ele completamente. Você não enxergou por revelação essa pérola perfeita de recursos. E ela é a âncora. O Senhor está conosco. Você não está sozinho. Não há solidão mais para quem está em Cristo Jesus. Você não está desamparado, meu irmão, minha irmã. Ao amparo do Pai. O inimigo, o inferno conspira contra nós, produzindo sentimento de isolamento, de desesperança, desencorajamento, pensando que amanhã é mais um dia. Agosto é o pior mês do ano, que muitas pessoas têm tradições de falar, que esse ano, sabe, os discursos que as pessoas lá fora falam, não importa o que as pessoas falam, eu sei de uma coisa, eu tenho umas promessas do Senhor para a minha vida. Eu vou abraçar a promessa de Deus, não vou avaliar, eu vou vivê-la intensamente, apaixonadamente, porque essa promessa vai queimar no meu coração. Eu vou exercitar a fé, eu vou ver os frutos, receber uma palavra para nós como ministério, para a sua vida também, que esses 5 meses que estão diante de nós vamos colher como se fosse uma colheita de 2 anos. Eu creio, eu quero viver isso na minha vida, todas as esferas, oh Jesus, sinto tanta graça de Deus entre nós, querido. Eu queria convidar agora, se você está com seu esposo, fique junto com ele nesse momento.